Fala pessoal, Cláudio aqui. Está começando mais um episódio do Ecleticast. Neste episódio eu trouxe uma convidada ilustre, uma convidada que é professora de música. O nome dela é Letícia Sanglard. Sanglard, correto? Isso. Que o nome dela é suíço. Ela é chique, é de outro nível, né? E Letícia, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Eu quero deixar essa ênfase de aceitado porque no último eu falei por ter feito o convite, algo assim, como se eu fosse convidado, né? Então nesse agora estou deixando claro. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E espero que as pessoas... tenho certeza que as pessoas vão gostar desse bate-papo. Você é uma ótima professora de música. Eu sou seu aluno, né? Sou suspeito para falar. E mais uma vez agradecido, tá bom? Eu que agradeço, Cláudio. Vamos lá. É um convite inusitado, mas eu acredito que de agora em diante a gente vai ter cada vez mais oportunidades de podcasts. Sim. Tá aí, né? A pandemia veio para mudar a nossa realidade e vamos seguindo. É verdade. Durante a pandemia agora todo mundo inventou que quer fazer podcast. Quer fazer ou quer assistir, tá virando febre agora. Mas é uma oportunidade muito legal, né? Sim, da gente... é um formato que está se popularizando recentemente, mas eu estou gostando bastante. Eu consumo muito, eu vejo muito podcast. Todo dia à noite eu chego em casa, boto um para rodar. Eu acho muito bacana, interessante o formato. Tem conteúdos muito interessantes em torno do podcast. É uma oportunidade de trabalhar com assuntos diferentes, pessoas diferentes, da sua região, não só... Às vezes a pessoa vai assistir um podcast grande, igual o Flow, por exemplo, e tem pessoas que são muito famosas de âmbito nacional, mas tem pessoas excelentes também na nossa área. Na nossa cidade tem pessoas excelentes de várias áreas que podem trazer assuntos de muita relevância também para a sociedade. Então acho que o podcast, a vantagem dele, a inovação que ele trouxe é essa, de poder regionalizar essa fama, digamos assim, e espalhar o conhecimento local daquela região. Isso, interessante também é que assim, a internet ela já vinha crescendo assim, né, uma velocidade assustadora antes, mas com a pandemia, né, as pessoas deu um boom. Deu um boom maior e aí o que acontece? A gente saiu de um mundo muito em torno da televisão, que a gente não tinha muita escolha, né? Você sentava e assistia. Sim. E agora não, agora tudo é possível para todos. Então, eu acho que nesse ponto a gente sente uma melhora nessa democratização. Com certeza. De compartilhar o conhecimento. Sim, é verdade. E é uma geração nova que está vindo agora. A sua filha, por exemplo, tem 4 anos. Eu acho que ela não vai assistir televisão. Ela assiste hoje televisão? É YouTube, né? YouTube. Ela não vai assistir Globo igual eu cresci vendo SBT. Ela não conhece o que é. Ela não vai. A referência dela já vai ser os youtubers, os canais infantis. Nem pega canal aberto. Sim, nem temos canal aberto mais. É um fenômeno da nossa geração que está acontecendo. Isso aí. Mudanças de hábitos. Tanto é que a televisão agora está migrando para a internet. Porque eles aí. sabem que se eles não forem, eles vão ficar de fora, eles vão perder. Isso aí. O público da TV é um público mais velho, né? Sim. E uma hora, até as pessoas, né, que viveram mais essa questão da TV, elas também têm se adaptado, né? Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade e tudo, alguns têm um pouco esse bloqueio, mas, em geral, vai todo mundo. Meu pai tem 76 anos e ele consegue pesquisar no YouTube o conteúdo que ele quer. E ele ainda escolhe, esse vídeo não gostei, esse aqui eu gostei, esse aqui eu não gostei. Um dia desse, 9h30 da noite, ele estava feliz da vida, porque conseguiu achar um vídeo que esclareceu para ele exatamente o que ele queria. Mas antes, ele... Como fixar melhor a dentadura? Era isso? Era o quê? Não, meu pai era professor de química. Interessante. E ele gosta muito da parte eletrônica também. Então, ele estava assistindo alguma coisa, ele estava pesquisando algum vídeo a respeito de solda. E aí ele descobriu uma solda nova, diferente, que é a gás e tudo. Então acho que era sobre isso. Sim. O vídeo que ele estava pesquisando. Aí ele fica maravilhado assim, com as possibilidades que o YouTube
dá pra gente hoje, que antes, para ele conseguir esse conhecimento, era muito difícil. Difícil demais. Ele mesmo fala que, nossa, até ele descobrir que isso existe, agora ele digita lá e sobre solda e vem tudo na frente dele. Sim, é verdade. A gente chegou numa era que o conhecimento, ele tá totalmente... Ele foi todo pra internet, o conhecimento. Foi. Ele foi todo pra internet. Então, o que você quiser saber tá lá no YouTube, tem tutorial de tudo. Você aprende qualquer coisa no YouTube hoje. Você descobre coisas que você jamais iria descobrir, igual no caso do seu pai. Sim. Então, Meu pai é muito ativo. Cada vez mais as pessoas vão compartilhando, né, os seus conhecimentos de qualquer área. Sim. Desde a faxina de casa até professores universitários. Sim. E o mais curioso é, igual você falou, que já tem uma geração que já cresce com essa mentalidade, com esse comportamento Não são os mesmos seres humanos que nós. Exato. Eles não vão ser os mesmos que a gente. Não vão pensar igual a gente, não vão viver igual a gente, enxergar o mundo igual a gente. Se eles querem alguma coisa, a primeira coisa que eles já imaginam é: vamos no YouTube, vamos na internet que a gente vai encontrar. É isso aí. Quando eu era criança, a gente queria descobrir alguma coisa, pesquisar, trabalho de colégio, a gente tinha que ir na biblioteca da cidade, pegar as enciclopédias, procurar aquele assunto. A Barça. Isso, exatamente. Conversar com uma pessoa que era um professor, alguém mais velho. Isso aí. Era muito difícil. Aí surgiu a internet. Sim. Aí se você copiasse e colasse, a professora te mandava de volta para casa, refazer o seu trabalho, e se você... à mão, não podia copiar e colar, porque, gente, tinha alguns espertinhos, né, que, meu Deus... Nem para tirar a marquinha do link, né? Não sabia como é que mexia direito, né? Porque a gente... Tudo era muito novo, né? Sim. E aí o professor mandava o aluno para casa para refazer, porque só tinha copiado e colado, não sabia nada que estava escrito ali. Então, assim, era uma... Só um minutinho que eu cometi uma gafe aqui. Gente... E podia agora? Jurar que eu tinha desligado meu celular. Eu podia jurar, eu tinha certeza que eu tinha desligado esse troço. Você deu uma pausa? Ela deu? Não, ela vai editar depois pra nós. Segue. Ela segue falou, o barco. Ela falou assim... Não, se vira aí. Vamos lá, Cláudio, se vira aí. A gente tava falando que hoje em dia o conhecimento ele foi difundido de maneira muito diferente. Ele está sendo difundido de forma diferente. E eu penso que... talvez seja uma doideira minha, mas faz sentido. Eu acho que os, entre aspas, super-humanos vão começar a surgir nas próximas décadas. Tipo, por exemplo, eu acho que o melhor pianista da história vai surgir daqui a 10 ou 20 anos. O melhor jogador de tênis da história vai surgir daqui a 10, 20 anos. O melhor, matemático do mundo, sabe? Porque as crianças, elas, desde 2, 3 anos, elas já são instigadas a aprender muito cedo, a estar em contato com a tecnologia. Então, um menino de 3, 4 anos, ele já está vendo hoje um jogador de tênis bater a bola de uma maneira diferente. Um jogador, por exemplo, ele é do Brasil, mas ele já está vendo um jogador da Suíça, dos Estados Unidos, ali no vídeo que ele vai passando no Instagram, que tem conteúdo de diversos temas. Então, isso já vai instigando a criança. Ela vai instigando, ela vai se estimulando, ela vai querendo buscar aquilo, sabe? A música, por exemplo. A criança com 4, 5 anos, ela já está assistindo um cara ali que tocando em alto nível no Instagram. Eu não cresci vendo isso, eu não cresci tendo esse estímulo. Eu cresci vendo no máximo alguém tocando na minha igreja, que tocava... como é que fala isso daqui? Que faz? Acordes. Não é acorde não. Negócio de pé de galinha, que fala, né? Que fala pé de galinha. Que essa tocava, é nova pra mim. As pessoas falam que é pé de galinha. E eu cresci vendo isso. Entende? Uma criança hoje de 4, 5 anos que vai aprender um instrumento, ela já cresce vivendo tipo alguém tocando em altíssimo nível. Então eu acho que isso estimula o desenvolvimento da criança em todas as áreas. Então eu penso assim, que nas próximas décadas a gente vai ter pessoas que vão alcançar níveis que são novos, que nunca foram alcançados antes, sabe? Sim, eu acho que é possível. É possível, sim. Assim, são super-humanos, mas não são X-Men, não é o que eu tô dizendo. São mais nesse sentido da habilidade, desenvolvimento. Sim, é uma possibilidade maior
né? É porque um conteúdo que tá acessível agora, que não esteve, né? Como a gente falou, né? Para o meu pai, por exemplo, esse conteúdo na infância dele não esteve disponível a ele como a gente tem no nível que tem hoje. A gente tem um nível de profundidade de conhecimento muito grande e de todas as áreas. Então, mas acontece que, ao mesmo tempo que a gente tem essa gama de conhecimento disponível, a gente também perde muito foco. E as crianças, elas não têm foco nenhum. É justamente essa a maior dificuldade que a gente passa hoje, né? E essa falta de foco, ela desenvolve diversos problemas, principalmente psicológicos. Sim. E a música, ela está envolvida também nesse meio, porque ela é um desenvolvimento, ela vai ser desenvolvida através da pessoa. Então, antes de todo o aparato tecnológico, a pessoa precisa se desenvolver. Então, o que acontece? A pessoa desenvolve aí por conta de muito excesso de informação, informações desnecessárias, até aprender a compilar o conhecimento que ela está procurando. Aparecem muitas distrações na frente, né? O que a gente vive hoje na internet. E aí as crianças correm muito risco, crianças e jovens, né? Eu acho que até eu tô correndo esse risco. Adultos, todos nós. A gente senta para procurar alguma coisa, um assunto que a gente está precisando tirar uma dúvida a respeito de uma questão. Aí começa a pular um monte de informação na frente da gente, assim. Você digita uma coisa, ele te dá um monte de opções em torno daquilo ali. Aí você se lembra de um outro negócio que apareceu ali, Sim. você resolve assistir aquele primeiro. E aí... Tem uma cantora agora. Depois você... O som de fundo. Depois você esqueceu qual foi o motivo que você pegou para pesquisar ali, o primeiro motivo. Então, se para a gente, que é adulto, a gente já tem uma certa dificuldade, imagina a criança e o adolescente. Então, fora o quanto isso afeta psicologicamente, distúrbio de ansiedade, depressão, a gente tem estudos hoje que comprovam, né, que o excesso da tecnologia, enfim. E é até legal a gente ter partido para esse lado do desenvolvimento da tecnologia em torno da música também, porque a tecnologia, ela mudou totalmente a dinâmica do meio musical, né? Tanto na questão da performance em si, né? De um artista ter contato com o seu público e tudo. E dentro das redes sociais, você tem uma dinâmica diferente. Ali você consegue coisas que antes os artistas não tinham acesso. Então, essa área musical mudou muito também com a presença das redes sociais e tal. E a área da educação musical, parece que não, mas é muita novidade que a gente tem. Muitas coisas, assim, que vão... Eu falo enquanto escola de música, né? Vão desde a escolha do conteúdo que eu vou trabalhar na aula, das ferramentas que eu vou usar, né? Às vezes são coisas mais novas, mais atuais, e tem coisas que nem a tecnologia consegue fazer de uma maneira mais eficiente do que era a maneira que a gente fazia antes. Então, tem coisas que a gente tem que ter a consciência de não descartar, e coisas que se a gente pode trabalhar de uma maneira diferente, colocar ali, acrescentar na aula de música. Então, assim, isso vai desde a sala de aula, assim, do aprendizado, até no nosso contato, na forma de fazer matrícula, por exemplo. Né? O Cláudio foi até uma experiência interessante. Me achou na internet. Não quero uma imagem aqui no podcast, não, o professor, por favor. Não. Deixa eles pensar que eu sou normal, pelo menos no início aqui do programa. Não, você me achou pelo Facebook, não foi? Foi Facebook na época. Acho que foi Facebook. Você pesquisou lá e estava procurando uma aula
de piano, e aí eu tinha feito a página já tinha um tempo, já nem movimentava muito, assim, até hoje eu não tenho movimentado muito a página do Facebook, não. O Facebook tá abandonado, né? Mais Instagram hoje em dia. Movimento mais o Instagram, mas também dentro das minhas limitações, né? Mas foi através da internet, então, assim, era uma possibilidade que antes seria muito difícil. Muito difícil. Você provavelmente teria mais dificuldades em me encontrar. E aí, foi parar lá em Manhumirim para fazer as aulas. Hoje, depois que com toda essa evolução digital que a gente tem passado, antes da pandemia eu já tinha buscado alguns cursos voltados para o digital e eu sistematizei toda a matrícula da escola. Então, você consegue fazer a matrícula sem precisar chegar até lá. Eu fiz pelo WhatsApp até, não? Foi, fiz um formulário, todas as informações estão lá, enfim. Então, tudo que eu posso otimizar, até estava conversando com uma menina um dia desse, tudo que eu posso otimizar para facilitar o meu trabalho são ferramentas maravilhosas, né? Vai dar agenda, inclusive. Agora estou descobrindo o Google. Todas as ferramentas do Google. E se você não conhece, Cláudio... Ferramentas do Google? Todos, só sei de pesquisar lá. Agenda não, mas tem do aquelas Google. de ver por data também. Calendário, isso. Os celulares, né? Eu acho que todos vêm, eu acho que vêm. Sim, sim. Já com o aplicativo do Chrome. Google Chrome. Do Chrome e o aplicativo da agenda do Google. Sim, sim. E aí ali, dentro da agenda, você consegue criar subagendas. E aí quando você quer, por exemplo, eu quero ver só os lembretes, você desmarca os horários, os eventos. Desmarca os eventos, vão vir só os lembretes para você. O que você tiver feito, você vai lá e dá um tique lá. E ele já aparece riscadinho para você. Se não tiver riscadinho é porque você não fez. Uhum. Então, mas quanto tempo você vai ter para fazer aquelas tarefas ali? Eu tô te contando porque eu sei que você adora esses planejamentos. Sim, assim. Sim. Eu já mostrei um planejamento para professora de música minha que ela... Meu Deus, eu fiquei demorou apavorada. Uma semana para ela ver se ela ia continuar me dando aula depois de... Olha, tem cores lá, tá? Muitas você pode colocar cores e tal. Então, assim, do jeito que você gosta, tá, Cláudio? Sim. Então, assim, cada agenda você pode colocar cores diferentes, cada compromisso você pode colocar com detalhes, assim, com recorrências, né? Quantas vezes, né? Por exemplo, eu tenho lá na escola pacotes, então são 24 aulas, eu coloco a recorrência de 24. Então, quando estiver lá na última, eu já deixo agendado lá um lembrete para eu avisar o aluno, olha, a nossa próxima aula vai ser a última do pacote. Então assim, até o nível de organização ficou mais estruturado. Então, essa questão do digital, assim, mas até eu me adaptar, porque eu não nasci na geração digital. Nem eu também. Nós que estamos nesse meio, a gente precisa se adaptar, assim, e é uma corrida, né? Uma corrida para a gente conseguir adaptar o nosso modo de pensar, porque, afinal, como você mesmo disse, nós fomos criados num modelo de trabalho, de pensamento de vida, no período, no modelo de vida, na nossa infância e adolescência, que é totalmente diferente do que os meninos têm hoje, né? Que as crianças e os jovens têm hoje. Então, assim, essa questão do foco precisa de um acompanhamento, sabe? Eu acredito muito na importância dos professores em geral, toda a área da educação, ter essa consciência que a organização pessoal hoje precisa se adaptar, inclusive dos próprios professores se adaptarem para orientar os próprios alunos nesse sentido, porque as coisas não são mais como eram antigamente, né? Sim, com certeza. E você trouxe um ponto aí que um contraponto ao que eu trouxe, né? De facilitar, mas também tem as dificuldades que a tecnologia trouxe. Sim. Porque são tantas possibilidades que a gente se perde. O ser humano ele não está preparado, pelo menos não estava até pouco tempo, a ter tanto consumo de conteúdo massivo. Muito.
instantaneamente. E cada hora numa coisa diferente. Diferente. Aí você quer, por exemplo, um curso de guitarra. Aí você pesquisa no YouTube, você começa a receber 300 opções. 300 opções de curso. Quando eu era criança, adolescente, se você achasse um curso no bairro, uma revista, você ficava com aquela revistinha de banca, gente. Era você ficava tudo de bom. 2 anos com aquilo ali. Você ficava lendo aquilo. Legião Urbana, Raul Seixas. Exatamente. Você ficava lendo, aprendendo os acordes. Você tinha que depender de uma outra pessoa que já tinha aprendido com alguém. Isso. Não era fácil. Aprendi um acorde com o vizinho. E quando você aprendia ou tinha acesso a algo, você ficava naquilo há muito tempo. Muito tempo. Aham. Entendeu? Às vezes anos. Agora, hoje, você tem acesso a um conteúdo, daqui a 2, 3 meses, você já não quer aquele conteúdo, você já está precisando de outro. Você vai Isso tocar... te vicia, atrapalha até um pouco o desenvolvimento. E causa porque ansiedade, você igual você trouxe, igual você falou. Perde o foco. Sim. E aí você começa e é tudo na velocidade do clique. Sim. Né? É interessante essa questão da velocidade também. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, a minha cabeça mudou completamente. Eu andava muito a pé. E aí depois, quando comecei a dirigir, assim, enquanto eu andava, naquele momento que eu estava caminhando da minha casa até a escola, onde eu estivesse indo, era um tempo que eu ia pensando nas coisas, né? Pensava no que eu tinha que fazer, nos meus compromissos, como que eu ia fazer e tal. Depois, quando eu comecei a dirigir, eu não tinha mais esse tempo para ir pensando. É uma coisa tão simples, assim, mas que fez uma diferença no meu emocional até. Porque, de repente, eu não tinha mais aquele tempinho ali que eu podia pensar, nas coisas que eu tinha ali para resolver na minha mente. Eu estava dirigindo, e aí, além da velocidade que você tem a mais, você não tem o tempo mais de pensar. Porque você está preocupado ali em não atropelar ninguém, não causar um acidente, enfim, né? Então, é toda a preocupação que a gente tem quando você assume o volante. E aí, eu mudei. Eu me lembro que eu fiquei mais ansiosa, de fato. Depois as coisas vão se acalmando e tudo, né? Sim. Mas... aquilo ali da velocidade, eu pegava asfalto, eu vinha trabalhar em Reduto, né? Porque eu era professora no estado. Trabalhei 10 anos em Reduto. Então, vinha dirigindo. No começo eu vinha de ônibus, depois vinha dirigindo. Então, assim, o tempo que eu estava no ônibus era um tempo que eu podia estar pensando hoje na aula do ano tal, eu vou fazer atividade X. Então... o aluno, eu lembrava dos alunos, né, que eu tinha ali para trabalhar alguma coisa, então como que eu ia fazer para abordar esse assunto, né, para a turma e depois chegar nas necessidades de cada um. Era um tempo que eu tinha para isso. Tô lá no ponto de ônibus esperando. De repente, quando eu peguei para ir sozinha dirigindo, eu não tinha mais, eu ficava muito preocupada, extremamente preocupada, assim. Acho que todo mundo, quando começa a dirigir. Sim, é difícil demais no começo. Dá um suador horroroso. Depois fica automático, mas no começo no começo, eu acho que foi aí uns 6 meses até, era um sufoco. Sim. Né? Porque questão de não ter o hábito também. Uhum. Mas retornando agora um pouco lá no começo, você que hoje trabalha como professora de música, já há bastante tempo, muitos anos. Muitos. E... Desde os 19 anos. Sim, bem jovem. Me conta como é que foi o seu início na música. Como é que você começou a aprender? Qual instrumento que você já quis iniciar de cara? Onde é que você estudou? Conta um pouco como é que foi essa trajetória para você se tornar uma professora. Lá em casa nós somos 5 filhas. Eu sou a 4ª. E aí, como eu sou a 4ª, eu cresci... aliás, acho que nasci, na verdade, né? Não cresci. Eu nasci já ouvindo o piano na minha cabeça, né, minha gente? Então... Suas irmãs tocavam? Tocavam. Aí era conservatório, né? Mãe Mirim tinha, agora fechou, mas na época tinha o conservatório, na época era muito forte, muito atuante. E aí as minhas irmãs mais velhas, elas faziam aula de piano e eu
ali, né, pequenininha, bebezinha, escutando aquele piano em casa, dentro de casa. Quando chegou a minha vez, né, completei lá os meus 6, 7 anos. Uns 7 anos, né, eu já estava na expectativa da minha mãe me colocar também. Mas eu sempre fui muito na minha, assim, muito, muito quietinha, desde de criança, assim, uma criança muito calma. E aí, fiquei esperando, e a minha mãe, né, vamos, e a minha mãe não... Ela quis esperar que eu me manifestasse, porque as minhas irmãs já estavam mais velhas e às vezes ela precisava insistir no estudo do instrumento. E aí ela não queria ter mais vamos dizer assim, uma briga, né? Sim. Dentro de casa. E aí, só que eu me manifestei, eu pedi para fazer aula. Falei, mãe, eu não vou começar aula de piano? Eu também quero. Aí ela, você quer? Você tem certeza que você quer? Eu falei, eu quero. Mas você gosta? Eu gosto. E assim, eu me lembro dessa conversa, ela na pia, né, da cozinha de casa, e a gente conversando. Ela falou, então vou conversar com seu pai para a gente ir lá fazer sua matrícula. Olha, mas tem que ter responsabilidade para estudar. Eu falei, não, tá bom. Aí comecei as aulas, eu tinha 8 anos. Era pago as aulas? Era particular. Era conservatório? Era conservatório particular. Aí lá funcionava, né, que no esquema era uma escola conveniada com o Conservatório do Rio, né, o CBM. E aí todo semestre tinha aquele esquema de prova e tudo, né, era música clássica. Então comecei assim, e eu era assim, no começo eu era muito muito dedicada, muito apaixonada com aquilo ali. Depois, quando a gente chega na fase da adolescência, né, gente? Todo mundo sabe o que acontece. Começa a pensar em namoradinho. Não, a gente começa a se preocupar com a questão da socialização. É, verdade. E aí, eu era muito tímida, eu tinha uma dificuldade, assim, de fazer amizades novas. Então, até que eu fui ficando, assim, de um jeito... A minha mãe pediu uma das minhas irmãs para me ajudar. Até hoje, quando a gente lembra disso, a gente conversa muito sobre essa fase. E aí foi essa minha irmã que se aproximou e a gente desembolou um pouco ali. Aí eu entrei para treinar. Eu fazia vôlei. Mas eu era assim, sabe, a última a ser escolhida do time, assim. Eu era muito lenta no esporte. E aí eu ficava assim, não tinha nenhuma autoestima, né? Mas eu não faltava por nada. Então, assim, acho que todo mundo devia torcer para eu faltar. Mas não faltava de jeito nenhum, porque eu pensava, se eu faltar, eu já era lenta. Se eu faltasse, eu ia ficar ainda pior. Então, eu não faltava. Até que um dia eu decidi que eu não ia mais viver essa realidade lenta. Você ficou com dupla jornada assim? Isso, aí nessa no piano fase. E no vôlei. Isso aí, nessa fase. Com que idade que você entrou no vôlei? Com 13, acho que 12 anos. Mas nessa época você já tocava legalzinho. Já tocava, já tinha ali um bar, né, um Mozart, algumas coisas assim. Mas era dentro do repertório clássico, sim, né? Aí eu perdi muito interesse na música por conta dessa fase, assim, de 12, 13 anos, que é realmente a fase mais comum dos alunos da música clássica. A mente muda muito nessa fase. Perderem o interesse pelo estudo musical. Então, assim, eu sei que quem assistir esse episódio e tiver passado por essa experiência ou conhecer alguém vai saber, sim, vai entender. E aí, não é que isso não seja contornável, mas é que nós estávamos num período de transição, né, da educação, e eu estava ali com meus 12, 13 anos. Foi exatamente na época que o computador começou a chegar assim, mais nas casas das pessoas. Então, a gente não podia nem imaginar o mundo de mudanças que a gente ia passar dentro desse período até hoje. E olha como as coisas ainda estão mudando muito rápido, numa velocidade que a gente não dá conta de acompanhar. Naquela época, o meu interesse era
socialização, porque eu era tão tímida que eu nem pensava assim, né, em arrumar um namorado, não, até porque a minha mãe tinha a regra dos 15 anos, né, e eu era extremamente obediente. Antes dos 15, nada de namoradinho? Nada de namoradinho. E as suas irmãs seguiam a risca? Não, nem todo mundo seguiu, nem eu. Mas, Sua na verdade, quase que eu cheguei. Sua mãe já sabia ou ela vai descobrir agora? Não, a minha mãe, infelizmente, ela já faleceu. Mas, eu sinto muito. mas eu não menti, não. Eu não sabia esconder as coisas, entendeu? Eu Mas tinha ela 14. descobriu antes, né? Eu tinha 14, e aí a gente... Olha, Cláudio descobrindo os meus assuntos particulares. Mas... Todo manhã sua, agora vai descobrir também. Mas eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar. Sim. Não tem, assim... Mas tava quase no teto da mãe ali, ué. Tava quase. Mas até... Ela não dava um ano de tolerância, não? Assim, não, você foi comportada, eu vou te dar um ano a menos pra você liberar. Nada, minha mãe era ciumenta e brava, que... Nossa Senhora, gente. Minha mãe era muito brava, nossa mãe. Mas... dos 12 aos 14, eu fiquei nessa sinuca do vôlei com o piano, e eu fiquei rebeldezinha, assim mesmo, sabe? Até dentro de casa, fiquei bem rebeldezinha. E aí aconteceu uma coisa no vôlei, eu decidi que eu não ia deixar mais isso acontecer e me dediquei o máximo que eu pude. E assim, foi uma diferença enorme. Eu treinava 3 vezes mais do que as meninas da minha faixa etária, né? Para poder acompanhar o time. Eu entendi que eu precisava de mais, que só o que eu tinha junto com elas não era o suficiente para mim. Para elas era, mas para mim não era. E aí, eu sem falar nada, eu assumi a responsabilidade de treinar. Todo mundo ia embora, eu continuava lá, e vinham outros grupos, né, outros times para treinar, e eu continuava a ponto do professor me mandar embora até. Era o não, time chega, do colégio, vai embora. Da escola lá de Não, era... Da cidade? Como é que era? Era particular, né? Sim. Assim, quem quisesse... Não, tinha jovens de escolas diferentes. Né? Mas eu decidi que eu não queria mais passar por aquilo. E aí eu fui até que eu realmente, quando eu vi que eu consegui, aí eu perdi o interesse. E aí eu falei assim, agora chega. Agora o meu foco, para você ver a diferença da palavra foco. Agora o que eu quero é tirar 10 na prova de piano. Eu decidi, eu quero tirar 10 na prova de piano. E eu vou ter que escolher um caminho. Ou eu continuo no esporte, ou eu vou continuar no piano. E decidi, não, eu quero piano. Pronto. Aí eu parei com o vôlei. E por quê? Nossa, para eu conseguir ter resultados no vôlei é possível? É possível, mas me demandava 3 vezes mais esforço. E no piano eu não tinha tanta dificuldade. O que eu não tinha era dedicação. Sim. Porque eu provei para mim mesma que com a dedicação eu podia. Mesmo no vôlei, que eu era um fracasso, eu consegui me desenvolver, então. E aí eu fui para o piano, pronto. Aí eu me tornei aquela aluna que todo professor queria ter. Mas até lá, gente... Mas você estava no conservatório a brigar ainda. No conservatório. Eu tinha 14 anos. Uhum. Eu cheguei a brigar com a minha mãe, assim, de sair e bater a porta do quarto, sabe? Assim, fiquei rebeldinha mesmo, assim, mesmo com toda a minha calma, que eu sempre fui a mãe da paciência. Aquela calma, devagar até para falar, sabe? Então, assim, tinha até um certo bullying, né? Na época não existia esse termo bullying. Era implicância. Mas era uma implicância, né? Porque, nossa, a calma, mãe da paciência, era a Letícia, entendeu? Aí, mas a minha mãe não me permitiu sair. Hoje eu agradeço imensamente a sabedoria que ela teve naquele momento. Porque no dia que eu briguei com ela, que eu dei meu showzinho de adolescente, vamos dizer assim, né? E porque ela não me deixou participar de um campeonato que eu tinha treinado pra caramba. De vôlei. De vôlei. E ela, porque faltava uma semana para a prova do Rio, e essa prova era paga, e ela já tinha pagado todas as despesas do curso e tudo, e da prova, e ela ficou com medo de eu machucar, de quebrar um braço, alguma coisa, não poder fazer a prova e ficar
com o semestre prejudicado, né? E aí eu falei com ela que eu queria sair, que eu queria parar de fazer aula de piano. E ela falou assim, eu não te dei essa alternativa. Então, assim, ela era durona, sabe? E aí eu não te dei essa alternativa, você não vai parar. Você não tem essa opção. Não te dei essa opção. E aí eu continuei. E ela foi, assim, me levando a trancos e barrancos até eu chegar nessa fase dos 14 para os 15, que eu desisti. Falei, não, agora chega, já consegui o que eu queria no vôlei, agora eu quero o piano. E dali pra frente eu vi que era a música que eu queria. Foi ali, eu sei que foi, sabe, com os 15 anos. Aí apareceram 3 alunas particulares para eu dar aula na minha casa. Já com 15 anos você começou? Com 15 anos. Aí eu fiquei muito apreensiva, assim, né? Porque, poxa, né? Eu não era uma professora de música, né? Mas eu gostava muito, assim, na escola. Os colegas sempre que tinham um trabalho de apresentação, e é até legal essa oportunidade de falar isso também, geralmente os alunos, né? Quando a gente está na adolescência, os professores pedem um trabalho para ser apresentado, né? A equipe vai lá na frente para apresentar o trabalho de história. Vamos dizer assim, que história é um conteúdo que tem muito essa coisa. E os alunos ficam assim, para que tem isso, né? Por conta da timidez, não quer apresentar, falta aula naquele dia, é um drama danado. Mas eu digo que assim, essas oportunidades fizeram muita diferença para mim. Porque eu me lembro direitinho um trabalho que eu apresentei e um colega falou exatamente isso. Nossa, eu prefiro quando você apresenta o trabalho, eu entendo direitinho. Ou quando você explica, é melhor do que quando os colegas, né? Ou quando a gente precisa estudar para a prova e a gente precisa estudar sozinho. Uhum. Então eu vi que eu tinha alguma habilidade ali. Foi assim que eu fui descobrindo, né? Na fase da adolescência. Habilidade para ensinar também, para ensinar. De aprender. Isso, né? Para clarear a informação, que na verdade toda a informação está disponível, mas às vezes ela não está clara na maneira como ela está ali, né? Sim. Colocada. Às vezes a pessoa é muito bom para aprender ou para tocar, mas ela não tem um método, não sabe ensinar direito. Isso. Quem faz vestibular, por exemplo, né, tá aí nessa fase, ou já passou por essa fase de fazer as provas, acontece o quê? A pessoa, ela vai fazer prova. O que a escola quer saber? Você quer fazer prova de para onde? Para qual universidade? A gente até nós andamos conversando sobre isso na sua aula, porque você pretende fazer prova. Vou fazer no final do ano, se Deus quiser. Então, aí o que acontece? Eu lembro exatamente quando foi a minha vez, né? A gente estava começando essa história de Enem. Eu fiz o primeiro ou o segundo, não sei. Olha só, a gente denunciando as idades. Mas... O Enem versão atual ou aquele Enem antigo? O primeirão lá. O antigo? Quando surgiu, lá no... Não precisa nem de falar o ano, não. Verdade. Porque esse aí é antigo mesmo. Doutora, não, professora, não precisa de falar. Então, mas... O que a escola, a primeira coisa que a escola se preocupava era para qual universidade você quer fazer, para qual faculdade você quer fazer. Por quê? Quando você vai fazer uma prova para o FOP, por exemplo, você tem uma linguagem ali, não é só a escolha de conteúdos que a universidade tem, mas a maneira como ela propõe as questões, a linguagem que ela usa. E aí você vai fazer para Juiz de Fora, por exemplo, é outra coisa. Você vai fazer para o Sul, é outra coisa. A forma de estruturar a questão, o vocabulário que é usado, tudo é diferente. Agora, com o Enem, a gente tem uma preocupação mais unificada, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim a gente tem essas estruturas de linguagem que a gente precisa levar em consideração. Sim. Entendeu? Então, a informação ela é colocada de maneiras diferentes. Sim, sim.
E você falou que com 15 anos já começou a dar aula. Sim. E dos 15 aos 17, 18, que geralmente é a idade de vestibular, você já chegou ali naquela fase decidida que você ia fazer o vestibular de música, ou você ainda estava meio, será que é isso mesmo? Aquela fase, assim, angustiante. Eu falo que o meu terceiro ano do ensino médio foi um dos anos mais terríveis da minha vida. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que os alunos do terceiro ano do ensino médio, gente, eles passam por uma pressão psicológica e emocional muito grande e que a gente tem que pegar leve, vamos dizer assim, né, nessa questão das cobranças e tudo, porque é muito angustiante. Eu tive essas 3 alunas com 14, 15 anos e depois, então eu estava assim, hoje no ano, né? Nono ano e primeiro ano. Dei aula para elas durante esse período. Aí, quando eu fui para o segundo ano, eu tive que parar com as aulas porque eu mudei para Juiz de Fora. Eu morei 2 anos lá. Sua família toda foi para lá? Não, só eu. Eu tinha uma irmã que tinha mudado para lá, ela fez vestibular e foi morar lá. Aí você foi com ela? Ela ficou 1 ano dividindo apartamento com algumas amigas e tudo, e depois a minha mãe quis que eu fosse para poder fazer companhia mesmo, né? Nós duas. E é uma oportunidade para eu estudar lá numa escola, né? Num outro pique de estudo, sim. Né? Diferente aqui, né? do nosso interior. Na época, assim, as escolas aqui da região não tinham, assim, não estavam tão desenvolvidas também, né? Mas aí fui morar com ela lá. Morei 2 anos, fiz as provas todas e tudo. Aí, você me perguntou a respeito da escolha da música, né? Lá você falou que fez prova lá em Juiz de Fora, já é pro vestibular que você fez lá? Vestibular. De música? Lá eu fiz letras. Ah, sim, letras. Uhum. Lá eu fiz letras, tinha em Carangola. Eu fiz 3 provas. Eu fiz letras em Carangola e Juiz de Fora. E fiz música em Ouro Preto. Aí eu passei nas 3 provas. Passei, né, cheguei a fazer matrícula lá em Juiz de Fora, mas eu escolhi o período noturno para poder trabalhar, porque com 5 filhas, né, gente, meus pais era bem apertado para eles. Senão eu sabia que eu tinha essa consciência que eu precisaria trabalhar. Mas eu estava no último semestre do curso de piano do conservatório. E aí, nesse último semestre, eu decidi ficar em Manhumirim para terminar o curso e depois, em agosto, eu voltaria para Juiz de Fora. E aí a minha mãe teve a feliz ideia de, já que você vai ficar aqui para terminar o piano, então você vai começar o curso em Carangola. E aí comecei o curso em Carangola. E eu não fui para Juiz de Fora. Carangola era letras? Era letras. Letras, né? Era letras. Aí mas lá em Carangola é menor do que aqui em Manhuaçu, né? Não sei te dizer. Na época. E tinha faculdade lá? Era federal? Era o quê? Não, lá era particular. Depois passou pelo processo e se tornou um campus da UENG. Né? No meu primeiro ano de curso lá em Carangola, ela se tornou um campus da UENG. Tanto que eu fiz 1 ano... Antes era só no fim de semana, né? Sim. Eu fiz 1 ano de curso assim no fim de semana. E depois era aula todo dia. E nós passamos a pegar a estrada todos os dias. Assim, era bem, bem apertado. Mas eu me apaixonei pelo curso. Mas aí você foi morar em Carangola também? Não. Você estava em Juiz de Fora ainda? Não, eu estava em Manhumirim. Fazendo o último semestre do piano. Sim. E o primeiro período de letras em Carangola. Uhum. E assim, ainda até agosto fiquei de decidir. Então, se eu ia voltar para Juiz de Fora para continuar, para fazer o curso de letras da Federal em Juiz de Fora, ou se eu continuaria aqui. Mas o que acontece? Eu tinha uma professora... Por que você escolheu ficar em Carangola? Juiz de Fora não seria melhor, não? A faculdade? Sim. Né? Você tinha passado lá também, não foi? Sim, passei lá e tudo, primeira chamada e tal. Mas acontece que... Tava com a sua irmã também? Tinha com quem morar e tudo, tava tudo
Poderia ter voltado para Juiz de Fora, mas é exatamente o que eu ia dizer. Eu tinha uma professora de harmonia muito querida e eu era a única aluna que estava me formando, né? A gente sabe também das dificuldades dos cursos de conservatório, né? A cada dia que passa, mais cursos fecham. Então, Sim, os sim. alunos vão diminuindo. Já naquela época, já tinha caído muito o número de alunos. E a nível, assim, mundial. Não é só no Brasil. Não é só em Manhumirim, imagina, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Porque também, né? Mas não é isso, gente. É o modelo de educação. Esse modelo de educação de conservatório é um modelo maravilhoso, mas as nossas mudanças, né? As mudanças com que a cultura vem passando, o conservatório não conseguiu se adaptar a nível mundial, volto a dizer. Não é uma questão de uma escola ou outra, não. Em Juiz de Fora também, a escola que eu estudei lá fechou. Então, só para vocês verem assim como é a realidade da educação musical. A minha professora de harmonia, ela estava grávida e tirou licença maternidade. No mês de julho, era o mês que eu ia fazer a prova para encerrar o curso. Ela me preparou durante o mês de julho inteiro para assumir as aulas dela, porque não tinha ninguém na região que dominasse o conteúdo que a escola precisava, né, para poder assumir as aulas durante o período de licença maternidade dela, e é um direito dela. Ela tinha esse direito e precisava, né, porque com um bebê recém-nascido, pelo amor de Deus. Né, então, trabalho tremendo. Isso, então ela me preparou. Que eles pensaram? Vamos pegar vamos ver dos alunos que a gente tem, quem tem condições de assumir. Eu estava me preparando para terminar o curso, eu ia me formar naquele mês, então... Foram 12 anos que você... 12 anos. Conservatório é 12 anos. 12 anos. Você começou com 7, foi até uns 19. Até os 18. 18. Na verdade, 11, né? 11. De qualquer forma. Você fez toda uma vida. Toda a programação? Todos. Passo a passo, ano a ano. Aí, quando cheguei no terceiro ano, aí, o que aconteceu? Eu consegui um trabalho em Manhumirim. E se eu fosse para Juiz de Fora, eu ia ter que correr atrás de um trabalho dentro de Juiz de Fora. Num lugar que você não tem ninguém que te conhece, não tinha ninguém da minha família lá, a não ser minha irmã. Então, o curso era noturno para me possibilitar trabalhar durante o dia. Mas eu já estava em curso em Carangola, eu já estava passando por segundo período, terminando o curso de piano e já tinha conseguido um emprego. Aliás, 2, porque ao mesmo tempo que comecei a trabalhar, né, assumir as aulas de harmonia, o meu professor de violão, que é até interessante falar isso, ele aprendeu praticamente sozinho, ele fez aprendeu com o vizinho, vamos dizer assim, né? Umas 2, 3 vezes que o vizinho dele sabia tocar a viola e ensinou para ele alguns acordes, ele se desenvolveu muito bem com aquilo. E aí ele aprendeu a tocar muita coisa assim de revistinha. Sim. Que era, né, o que a gente tinha naquela época. E ele tinha feito um concurso e passou no concurso, né, do Correio e foi trabalhar no Correio. Então, acabou que os alunos de violão também passaram para mim. Eu já acabei assumindo as aulas de violão também. Aí fiquei com as aulas de violão e de harmonia. Aí fiquei desesperada. Meu Deus, como que eu vou dar aula de violão assim? Assim, não tinha uma apostila, não tinha Você nada. Como que eu ia violão, né? Fazia aula de violão, mas assim, como que eu ia fazer para ter um passo a passo? Porque toda aula era um sofrimento, assim, né? Eu não tinha uma preparação, assim, eu não sabia planejar a aula, e cada aluno é de um jeito, enfim. Aí eu tive a ideia de criar a minha apostila. E assim, dentro da apostila, eu fui colocando do meu jeito de aprender como que eu entendi aquilo. Aí eu passava para a apostila. Na apostila até hoje só tem repertório, mas tem um passo a passo ali que didaticamente
Hoje eu já fiz o curso, a licenciatura em música e tudo, mas foi muito legal ter tido acesso ao conhecimento do curso de licenciatura em música, porque validou muita coisa que eu já fazia e que eu vi assim, não, aqui eu preciso melhorar. Não, aqui eu tenho que... Aqui eu vou manter. Não, essa ideia que foi legal. Olha, eu fiz isso por instinto, vamos dizer assim, né? Não acho que instinto não é nem a palavra certa, mas foi uma sacada, assim, na prática. E você conseguiu conciliar durante o seu curso de letras lá em Carangola? Você manteve as aulas no conservatório também, como professora, durante todo o período? Mantive. Aí, então, não voltei para Juiz de Fora. Fiquei em Manhumirim, fiz o curso de letras em Carangola inteiro, me apaixonei pelo curso e paguei o curso todo dando aula de música. Tive muita dificuldade no final do curso, dificuldades financeiras, né? Porque a gente, na época, era mensalidade, né? E mais as despesas de ônibus, enfim, todas as despesas do curso e a realidade da educação, toda a educação não acompanha o valor, vamos dizer assim, né? A inflação ano a ano. Sim. Então, quando chegou no último ano, eu tive dificuldades financeiras para terminar o curso de letras. Aí, depois comecei a dar aula de português e música. E aí comecei a trabalhar mais, né? Tinha mais. Você ficou dando aula particular de português? Não. Eu peguei contrato. Né? Isso, contrato. E o conservatório não vou entrar muito continuou? Não vou entrar em muito detalhe dessa parte, não. Aí comecei no conservatório. Fiquei 10 anos no conservatório trabalhando. Então, durante esse período, eu fiz o curso de letras e continuei trabalhando no conservatório. Né? A outra escola que eu dava aula de música também fechou. Era uma escola de uma professora, uma escolinha, né? Mas, vamos dizer assim, em casa, né? Mais caseira, não era minha. Ela também precisou de licença maternidade. E eu já estava trabalhando lá, estava dando tudo muito certo e tudo, mas depois, com o tempo passou, ela fechou a escola e começou a dar aula num projeto da prefeitura, então ela abriu mão. Eu acho que foi isso, não me recordo muito bem. E eu fiquei com o conservatório e depois dando aula de português. Sim. Entendeu? Aí fiz o concurso, passei e tudo. Fiquei também 10 anos no estado, até o dia que eu dei a louca, concurso para professora de português que você fez, de português, isso. Aí você dava aula em Reduto, não era? Na escola? Em Reduto, escola estadual, dava aula na rede estadual. Sim. E aí até que deu a louca e eu decidi assim, não, chega. Né? Na verdade, eu tive problemas emocionais e problemas pessoais, e eu achei assim, não, porque desde o início não era isso que eu queria. Eu não queria dar aula de português numa escola pública. Você ficou 10 anos, você falou? 10 anos. Dando aula de português. Aham. Mas aí, e a música? Como é que ficou nesse tempo? Nesse período, eu fiz o curso superior de música. Agora, o contrário. Você parou de dar aula, então, nesse tempo? Não. Como professora? Foi um esgotamento, assim, total. Eu dei até o último grau de energia que eu tinha. E, assim, até uma coisa que eu Só de lembrar, você já fica cansada já. Fico cansada. Eu pegava estrada, eu ia para o Rio, eu comecei o curso de música. Assim que eu assumi o estado, né, passou o casamento, né, que tem um casamento no meio disso, tá? Passou o casamento e tudo aí. Tem mais quantas coisas no meio disso daí? Não, acho que eu já vivi umas 3 vidas em uma. Aí a gente passou essa fase do casamento e eu decidi começar o curso de música no Rio. Por que no Rio? Porque eu não queria mudar de Manhumirim. Já tinha me estabelecido, tinha feito concurso e tudo, e eu precisava do meu emprego. Você estava dando aula aqui em Reduto? Dando aula em Reduto. E foi fazer faculdade no Rio.
e fui fazer faculdade no Rio. Como que você conseguia conciliar isso? Porque é longe. É longe, mas o curso você era... Você dava aula aqui... O curso era em módulo. módulo. Estudar lá? O curso era em módulo. Todo mês a gente tinha a semana de aulas. Então, eu tinha que deixar um professor substituto, preparava todas as aulas daquela semana que eu precisava sair, né? Deixei tudo combinado, conversei. Tentei tirar férias prêmio, mas aí eu não consegui a tempo. Quando saiu as férias prêmio que eu pedi, já tinham mudado uma regra lá no estado, e aí eu ia ter que pagar, tipo, na época, uns R$500, mais de R$500 por mês para continuar contando o meu IPSENG, a minha previdência, sim, sem estar recebendo, e eu não podia ter vínculo empregatício com mais ninguém. Isso é uma regra do Estado. Como que eu vou tirar uma licença, pagar mais de R$500 de previdência e não podia ter vínculo? Eu ia pagar com o quê, né? Então, eu não pude mais... eu tive que abrir mão das férias prêmio que eu consegui. E aí, eu fiz 2 anos e meio no Rio do curso. Por que eu decidi fazer esse curso? Né? Minha mãe ficou revoltada. É uma coisa legal assim, de eu comentar, porque muita gente deixa de fazer o curso superior de música por conta de achar que não precisa, sabe? Era o pensamento da minha mãe. Para que você vai fazer o curso de música superior se você já tem o melhor emprego que você poderia ter aqui na região, na área musical? E eu respondi para ela, porque eu tenho questões no meu trabalho, no meu ali, que eu não tenho essas respostas. Para mim não é o suficiente. E eu quis buscar mais. Você queria se aprimorar mais. Isso, eu tinha que... tem sempre um aluno que exige mais, e não é o aluno exigir mais, porque eu sempre fui muito curiosa. Não era só isso, assim, quando eu não tinha uma resposta, eu ficava assim, puxa, mas realmente, mas como será que resolve isso? Então, assim, a minha maneira de trabalhar, para mim, não era o suficiente mais. Eu fui buscar informação. E aí foi uma experiência muito interessante. Isso é um ponto positivo seu, porque o que eu vejo, pelo menos na experiência que eu tive com a aprendizagem de música, desde muito tempo, que eu desde criança também sempre gostei, eu tive mais experiência assim, com professores que eram mais acomodados. Eles chegavam em um certo nível, eles não sentiam necessidade de evoluir mais, ficavam naquilo para sempre, sabe? Às vezes até enrolando o aluno, porque se o aluno evoluísse muito rápido, ele não poderia acompanhar mais. E você demonstrou um diferencial, porque você fez exatamente o oposto. Você chegou num ponto e você não se satisfez com aquilo. Você quis evoluir ainda mais. A angústia que eu sentia, assim, eu não me satisfazia. E eu confesso aqui agora, vai pra corte isso aqui, eu confesso aqui agora, na frente da minha professora, não chora, por favor, não se emocione. Essa foi uma das razões que eu escolhi fazer aula de música com você. Quando eu fui lá, você contou a sua história. Essa história pra mim. E eu vi, gente, essa pessoa tem a ver comigo. Eu quero uma pessoa, assim, que me ensine música. Que não se satisfaz. Exatamente. Que me ensine música, que enxergue iniciar algo sério. Algo que, tipo... que sempre tem que ser aprimorado, sempre tem que ser desenvolvido. Pode ser melhorado de alguma maneira. Sim, eu queria um professor que fosse assim. E foi com você que eu achei isso. Então, assim, que bom saber. Sim. Mas o legal é assim que eu descobri nas andanças, eu tive que sair daqui, né? Para poder conhecer pessoas novas, escolas novas, sim, modelos novos. Isso foi muito bom. E ver que não existia só aquele jeito. Porque a minha angústia toda era essa, assim, mas será que eu só tenho esse já? A música tem tantas coisas que podem ser legais, e por que eu só consigo ensinar desse jeito? Sim. Porque eu aprendi desse jeito. E aí eu falei, não, então existem outras maneiras. Fui para o Rio, comecei o curso no Rio, e depois, no meio do curso, eu tive a oportunidade de ir para a Federal em Ouro Preto novamente, porque na primeira prova eu fiz a prova, passei, né? E foi uma grande vitória, mas eu não pude ir para Ouro Preto fazer o curso. Uhum. E agora eu já tinha minha independência, né? Enfim, já tinha o meu trabalho e tudo estabelecido. Aí eu fui para Ouro Preto
e terminei o curso lá. Foram 2 experiências muito diferentes que se completaram. Hoje você tem a formação tanto do conservatório quanto do nível superior também. No nível superior, a graduação, você fez de música também. Uma faculdade de música que é na UFOP, não é? Na UFOP. É de Ouro Preto. Uma faculdade muito boa mesmo, conceituada aqui. Terminei lá o curso. É um diferencial seu. E infelizmente o nosso tempo ele já está se esgotando. Eu com certeza vou querer trazer você novamente, porque eu sei que você tem histórias muito interessantes. Eu acho que na próxima a gente pode falar mais. A gente já pode começar desse ponto mais foco aqui, da sua faculdade ou algumas coisas que você passou. Isso. Agora Nossa, você tem muitas já tem coisas interessantes a respeito da. Você tem a sua escola de música hoje, né? Que é a Clave de Sol, que eu faço parte. Eu sou aluno de lá. Aí você dá aula lá de quê? De harmonia, de piano? Lá a gente tem os instrumentos, né? O piano, teclado, violão, canto e flauta doce. Alguns a gente tem como aprofundar mais, outros não. Outros são mais cursos mais para iniciante. Às vezes eu faço. O mais forte seu é o piano, né? Lá no... piano. Não, o violão também tem muito, tem uma história, uma trajetória bem legal assim com o violão. Não é um violão clássico, mas eu tenho trabalhado agora com o desenvolvimento do ouvido musical. Certo. E para quem quiser acompanhar e seguir a professora Letícia, é só ir no Instagram que ela deixou aqui. Chama ela no Instagram, fala que está interessado em ter uma aula experimental, correto? Isso. E olha, eu sou exigente, eu sou muito chato. A professora aqui sabe, ela sabe que eu sou, ela vai concordar comigo. Mas eu gostei muito da aula dela, a didática, o empenho. Eu não indico outra pessoa aqui na região. Não Obrigada. indico mesmo. Se você me perguntar quem que eu indico para dar aula de música, tá aqui na minha frente. Então pode procurar a professora que é sucesso, ok? E mais uma vez, muito obrigado. Você é uma ótima professora, uma ótima pessoa. Eu vou te chamar aqui na próxima vez para a gente continuar essa conversa. E pessoal... Você quer falar acho legal a gente falar um pouquinho sobre as experiências dos cursos de música. Quer deixar um recado final para o pessoal? Já falou disso? Sim, tem uma coisa muito Não legal fala a de mim, respeito pelo amor da de música. Deus, você vai queimar Não, minha imagem. Olha, quando a pessoa procura uma aula de música, eu vou dar uma dica. Procure alguém que entenda que a música não está no instrumento. Não está na partitura, a música está no aluno. Então, você que quer aprender música, entenda que a música ela precisa ser desenvolvida em você. Então, esse é o princípio que eu trabalho. Sim. E é o princípio que é possível. Se hoje, para mim, né? Eu tive todos esses anos de experiência, são mais de 20 anos na área de educação musical, nesse total aí. Desde os meus 18 anos até hoje, mais de 20 anos. Então, o maior aprendizado que eu tive é esse. Todas as vezes que eu tentei ensinar e martelei em cima da partitura, eu perdi o aluno e perdi a aula. Por quê? Perdi a música também. Então, o que eu entendi? A música está no aluno. Eu tenho que trabalhar o aluno. Com certeza. E levá-lo para o mundo da música. Sim, verdade. Essa é a mensagem que eu posso deixar hoje. Perfeito. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom. Eu que agradeço pelo convite. Perfeito. E, pessoal, esse foi o 3º episódio do Ecleticast, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo episódio. Ecleticast é eclético, é podcast. Um abraço, até mais.